chuva surpreende moradores de Juiz de Fora. Conheça as novas regras da Previdência para aposentadoria. Mais um ano sem carnaval. Mostra de Tiradentes aborda a crise na produção cinematográfica. Mostrar que tem filmes sendo produzidos no país. Começa agora o Jornal da Facom. Fique com a gente! Na última quinta-feira, os moradores de Juiz de Fora foram surpreendidos por uma forte chuva. E como ocorre todas as vezes que isso acontece, várias ruas da cidade ficaram cobertas pelas águas. A forte chuva que caiu na tarde desta quinta-feira trouxe vários transtornos aos moradores e condutores de veículos de Juiz de Fora. Os primeiros minutos foram suficientes para inundar as ruas da cidade. A ponte que liga os bairros Jardim Natal e Milho Branco ficou intransponível por conta do córrego que transbordou. No bairro Realeza, um ônibus teve que esperar o fluxo da água diminuir na rua para seguir viagem. Esse carro foi atingido por um muro que caiu por força de um deslizamento e ficou amassado. E no Vitorino Braga, uma encosta cedeu e provocou uma enxurrada de lama pelas ruas do bairro. A reforma da Previdência foi aprovada em 2019 e estabeleceu regras automáticas de transição que tornam a concessão dos benefícios mais rígidas a cada ano. Em 2022, algumas mudanças já entraram em vigor. Quem está perto de se aposentar precisa ficar ligado nessas alterações. A aposentadoria das mulheres e por sistema de pontos, por exemplo, são algumas das normas que foram atualizadas esse ano. A lei não mudou. Apenas estão sendo aplicadas as adaptações feitas em 2019 com a reforma da Previdência. Por exemplo, uma mudança significativa é na aposentadoria das mulheres. Então, para você mulher com 15 anos de contribuição que acha que vai se aposentar esse ano, veja a data do seu aniversário. As mudanças que aconteceram depois que a reforma da Previdência entrou em vigor são as chamadas regras de transição. Uma espécie de meio termo para quem já contribuía com o INSS antes das alterações, mas ainda não podia pedir a aposentadoria. Na transição, o segurado pode optar pela regra mais vantajosa. No caso das mulheres, muda a aposentadoria por idade. Até o ano passado, era preciso ter 61 anos. Agora, a idade mínima é de 61 anos e 6 meses. Para os homens, continua valendo a idade de 65 anos para pedir a aposentadoria. Também mudam os requisitos para quem deseja se aposentar pelo sistema de pontos, que é o que atinge o maior número de trabalhadores. É a soma da idade com o tempo de contribuição. A partir de agora, passa de 88 para 89 pontos no caso das mulheres. E para os homens, a soma sobe de 98 para 99 pontos. No mesmo sistema de pontos, mas com a regra da idade mínima, a mudança é a exigência de mais 6 meses do segurado. Ficam 57 anos e 6 meses de idade para as mulheres e 62 anos e 6 meses para os homens. Nesses dois casos, o tempo mínimo de contribuição é de 30 anos para mulheres e 35 para homens. A Eliane entra nessa regra de transição. Ela completou 61 anos no fim do ano passado e precisa aguardar mais 6 meses para conseguir receber o benefício. Espera chegar nessa idade para aproveitar, para complementar a renda, para passear, e aí fica nessa expectativa. Desde 1º de janeiro, a síndrome de burnout passou a ser considerada como doença ocupacional, sendo incluída na classificação internacional da Organização Mundial da Saúde. Mas identificar os sintomas ainda é um desafio para os trabalhadores. Cansaço físico e mental em excesso, insônia, dificuldade de concentração, perda de apetite e irritação. Estes são apenas alguns dos sintomas provocados pela síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Quem sofre com este problema sente um cansaço físico e mental sempre associado ao trabalho. Em outras palavras, é como se o cérebro chegasse quase ao limite, assim como o restante do corpo. A psiquiatra Gabriela Serra Negra atribui a pandemia ao aumento no número de casos da síndrome de burnout. Para ela, o home office foi uma das principais causas. Na pandemia, eu acho que isso aumentou um pouco essa, vamos dizer assim, isso veio mais à tona, apesar de que já existe essa denominação há mais tempo. Primeiro porque eu acho que com o teletrabalho, algumas pessoas ficaram muito carregadas assim, de serviço, né? Porque se você está em casa, né, podem partir
do falso pressuposto de que você está com mais tempo, de que você pode fazer mais coisas, né? Então não é só o cansaço ali do dia a dia, né? A pessoa vai se distanciando daquilo ali, ela chega a ficar até um pouco dissociada daquilo ali. Identificar os sintomas nem sempre é fácil, porque eles aparecem de forma gradativa. A Jamila Piovesana é especialista em RH e em 2020 foi diagnosticada com a síndrome de burnout. Só depois de uma crise de pânico, ela foi entender o que estava acontecendo com o seu corpo. Só que eu comecei a perceber que eu estava muito cansada e eu tinha oscilações muito fortes de emoção, assim, muito rápidas de sentimento. E aí eu comecei, a partir de setembro, outubro, a não dormir mais. Então eu ia dormir à noite e eu me sentia culpada por estar dormindo, culpada por não estar trabalhando. E aí eu ficava horas pensando naquilo, olhando para o teto, sem conseguir descansar. Estava quase 2 anos e meio na empresa sem tirar férias, só tirando férias coletivas, mas sem tirar férias efetivas. E aí, quando a minha crise de pânico voltou, fazia, 6, 7 anos que eu não tinha uma crise completa até o final. E aí, quando ela voltou, naquele momento eu entendi que eu estava num caminho que já era muito difícil voltar. Eu procurei um psiquiatra. Foi quando eu comecei a tomar medicação. E aí ele me diagnosticou com exaustão, né? Me diagnosticou com burnout, com ansiedade, início de depressão e pânico. É de responsabilidade do empregador evitar que os seus funcionários adoeçam e manter um ambiente de trabalho saudável, seja presencial ou remoto. É por isso que a síndrome de burnout foi considerada pela OMS uma doença do trabalho. Especialistas alertam para os cuidados que as empresas devem ter. Medidas simples como respeito ao horário de descanso dos funcionários, fora do ambiente de trabalho, deixar com que os funcionários gozem de lazer, ou seja, não atrapalhem o lazer dos funcionários, são medidas simples e que devem ser observadas pelas empresas. Por quê? Porque são essas medidas adotadas pelas empresas que serão ou poderão ser utilizadas como provas para demonstrar que o ambiente de trabalho era um ambiente de trabalho saudável. O passaporte vacinal é obrigatório em Juiz de Fora desde setembro de 2021. Para entrar em muitos estabelecimentos e eventos é necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia. A novidade agora é que o público infantil também terá que ficar atento. Os detalhes com a repórter Tabata Sequim. As escolas municipais e estaduais passarão a exigir o comprovante da vacina dos alunos matriculados na rede pública. Já as escolas privadas devem decidir se irão seguir a recomendação do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino da região Sudeste. As crianças com menos de 12 anos que tomaram a primeira dose já podem entrar em estádios de futebol, desde que seja apresentado o comprovante vacinal. E a tendência é que outros estabelecimentos, como cinemas e museus, também passem a exigir o documento. Atualmente, o comprovante de vacina é exigido dos maiores de 12 anos que desejam entrar em eventos como festas, shows, exposições e cinema. É importante lembrar que o ingresso só é garantido com o esquema vacinal completo. Para isso, basta apresentar o cartão da vacinação ou certificado no site Conect SUS. A Universidade Federal de Juiz de Fora aprovou a adoção do passaporte vacinal em todas as unidades. As regras vão ser definidas nos próximos dias. O retorno às aulas presenciais em Minas Gerais passou a ser obrigatório em 2022. Mas mesmo com o avanço da vacinação, alguns pais ainda se preocupam com o retorno, principalmente daquelas crianças que ainda não foram imunizadas. Em meio a uma das maiores ondas de contaminação da Covid-19 e da propagação da variante Ômicron pelo país, o retorno às aulas na rede pública e privada de ensino de Minas Gerais passou a ser obrigatório. O novo protocolo epidemiológico foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde no último dia 27 e leva em conta o andamento da vacinação infantil no estado, que começou no mês passado, para crianças entre 5 e 11 anos. Mas mesmo com todos os cuidados, algumas famílias ainda se sentem inseguras com o retorno presencial. É o caso da Carla, mãe dos gêmeos Manuela e Samuel, de 3 anos.
Manuela contraiu a Covid-19 no final do ano passado e foi vítima da síndrome inflamatória pediátrica associada à infecção pelo vírus. Isso foi muito grave, ela começou com uma febre, que a febre não cedia, e fomos para o hospital, diagnosticaram uma otite e começamos a tratar a otite. Aí eu observei que ela não estava urinando, voltamos para o hospital. Nisso ela entrou em choque séptico, ela teve que ficar entubada, em coma, e esse processo todo, entubada, ela ficou 8 dias. E a internação toda durou 22 dias. Com um susto, Carla ficou com medo de levar os filhos para a escola no ano passado, mas esse ano ela e o marido optaram pelo retorno. Desde o dia 3 de fevereiro, os filhos voltaram às aulas presenciais na cidade de Belo Horizonte. Aqui em Juiz de Fora, o retorno às salas de aula aconteceu na primeira quinzena de fevereiro. A principal mudança no novo protocolo sanitário está nas medidas de suspensão das aulas. Antes, se um dos alunos fosse diagnosticado com a Covid-19, todos os colegas de classe deveriam ficar afastados. Agora, a turma só fica fora da escola se houver 30% da sala com casos positivos. O afastamento nessa situação será de 5 dias. O pneumologista pediátrico Henrique Binato afirma que, mesmo com o protocolo, os riscos no retorno existem, mas que eles são minimizados com as medidas de distanciamento social e de higiene, mas principalmente com a vacinação. É muito importante que a gente saiba que não existe risco zero. O protocolo ele contém uma série de medidas a serem tomadas para redução significativa do risco, já que a escola não aparenta ser um ambiente em que o risco é de altíssimo, que a transmissão é de altíssimo risco. O mais importante é que as crianças estejam vacinadas. O ano letivo já começou em muitas escolas no país. Além da retomada do ensino presencial em 2022, os estudantes do ensino médio experimentam um novo formato de curso. Os detalhes com a repórter Lenice Rubio. A lei que estabeleceu a mudança na estrutura do ensino médio é de 2017, mas foi nesse ano que o novo formato começou a valer. 2 mudanças impactam a vida dos estudantes: o aumento da carga horária e a possibilidade de se aprofundar em determinadas áreas do conhecimento. A mudança vai ser progressiva. Neste ano, as escolas devem oferecer pelo menos 5 horas de aula por dia, mas até 2024 essa carga horária deve chegar a 7 horas por dia. Vejo como principal vantagem nesse ponto a flexibilidade das disciplinas. Por quê? Porque os alunos deixarão de serem bombardeados por 3 anos seguidos, por 13 disciplinas, né? Ao passo que com a mudança elas irão ser divididas em áreas que possibilitará um estudo mais claro, mais leve e mais tranquilo para os nossos estudantes. Parte dos conteúdos será comum para todos os estudantes do país, sejam eles de escolas públicas ou particulares. Na outra parte da formação, o estudante poderá escolher um itinerário formativo para aprofundar o conhecimento na sua área de interesse. A gente já estudou o ensino fundamental tudo, sabe? Aquele monótono, tipo assim, português, matemática, história, ciências. E com o novo ensino médio, eu acredito que a gente vai sair um pouco da rotina e a gente vai poder aprender mais coisas, não vai ficar só naquela regrinha. Os itinerários formativos são 5: matemática, linguagem, ciências humanas e sociais, ciências da natureza e a formação técnica e profissional. A oferta de aprofundamento nessas áreas vai depender da capacidade das escolas. Cabe a ser traçada estratégias coerentes que deverão ser sempre claras e ter sempre em vista a realidade da instituição de ensino. Pelo 2º ano seguido, a pandemia da Covid-19 fez com que o carnaval de rua fosse cancelado em Juiz de Fora. Porém, as festividades privadas estão liberadas, sob a responsabilidade dos seus realizadores. Apesar de ser um feriado católico, o carnaval está intimamente ligado à cultura popular brasileira, principalmente nas periferias e comunidades negras.
Nesse período, muitas pessoas têm a oportunidade de festejar e se divertir, ganhando visibilidade e sendo valorizadas como artistas. Apesar disso, por conta da pandemia, ainda não teremos carnaval. Nada está autorizado oficialmente pela prefeitura, mas se você tiver que fazer algum baile, alguma coisa, em qualquer espaço que seja, se for um espaço particular, a responsabilidade é sua e você tem que utilizar todos os protocolos de segurança que estão no JF Mais Vida. Mas há também boas notícias. Silvânia nos informou que está sendo organizado um projeto em conjunto com as agremiações de Juiz de Fora para planejar o Carnaval de 2023. Não é só as escolas, né, que vocês já veem prontas, né, desfilando, toda organizada. Atrás disso, temos pessoas que estão ficando sem a sua renda desse ano, né? E o ano passado também não tivemos e impacta diretamente na economia de Juiz de Fora. Como? Dentro de um barracão de escola de samba, trabalham-se várias costureiras, aderecistas, marceneiros, serralheiros. Além dos impactos econômicos, ainda temos os impactos sociais e culturais. A população no geral não vai aproveitar o carnaval nas ruas, apenas quem tiver dinheiro para poder participar dos eventos particulares. Para uma festa popular, certamente o carnaval terá uma face diferente esse ano. Como dizia o compositor Sérgio Sampaio, lugar de samba enredo é no asfalto. A já tradicional Mostra de Cinema de Tiradentes, que acontece todos os anos na cidade histórica, dá sinais da dificuldade de se fazer cinema no Brasil, principalmente devido ao desmonte do setor audiovisual no país. Mais detalhes com a repórter Ana Schuster. A vida dos brasileiros que fazem cinema nunca foi fácil, e a pandemia foi mais um fator que criou dificuldades neste cenário. O que vai ser do cinema? Quais os desafios da produção cultural no Brasil em meio à pandemia? Essas foram as perguntas que guiaram a 25ª Mostra de Cinema em Tiradentes. Segundo a Universo Produção, realizadora do evento, um total de 179 dos mais de 900 curtas-metragens inscritos no evento foram financiados pela Lei Aldir Blanc, ação emergencial do governo federal para apoiar o setor cultural em meio à pandemia. Marília Lima, diretora do Primeiro Plano, Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades, ressalta a importância desses festivais que estão resistindo à falta de incentivo para a produção cultural, não só em Juiz de Fora, mas em todo o território nacional. Os festivais de cinema e as mostras de cinema se tornaram importantes janelas para o cinema brasileiro, uma vez que os filmes, né, que são feitos aqui sentem essa dificuldade de poder acessar as salas de cinema. Então, os festivais e as mostras são importantes janelas, né, de exibição para cinema autoral e também para cinema independente. É o caso, por exemplo, da Mostra de Tiradentes, a mostra também de São Paulo, né, que o Festival, por exemplo, de Curtas de São Paulo, né, então são festivais que se dedicam ao cinema tanto de longa-metragem como também de curtas, né, e que tentam também criar uma mostra do que tem sido produzido aqui no Brasil em relação à narrativa, em relação também à estética, à política, né? Então são importantes festivais. Apesar do desmonte das políticas públicas, 169 filmes de 21 estados brasileiros foram apresentados na Mostra de Tiradentes. A produção somou 350 mil acessos na plataforma oficial, vindos de 83 países. Pedro Carcerelli, cineasta mineiro e autor do curta Trabalho é Tempo de Guerra, explica como o tema da mostra dialoga com os desafios que o cinema brasileiro vem encarando. A temática desse ano era cinema em transição. É um termo muito usado na contemporaneidade agora, por conta da inserção do cinema e da mídia audiovisual em contextos muito múltiplos, né? Tanto das redes sociais quanto de questões multimídia. Um cinema expandido, um cinema muito colocado em vários pontos. E um cinema muito também afetado por uma pandemia, que afetou diversos setores da sociedade de forma muito grande, mas que afetou de forma muito intensa o cinema, e principalmente o cinema brasileiro, que depende de um incentivo.
André Alac, produtor de cinema no mercado nacional, acredita que a Mostra de Tiradentes também auxilia a driblar o outro desafio da produção do cinema no país, a distribuição. O festival é a primeira janela para esse escoamento. Então, primeiro, os filmes passam pelos festivais e ficam conhecidos através desses festivais, e depois é que eles vão para o mercado, né? Para o cinema, para a televisão, ou enfim, para o VOD, para onde for, né? Então, esses eventos, como o Festival de Cinema de Tiradentes, eles têm um papel fundamental para mostrar que tem filmes sendo produzidos no país, que esses filmes têm potencial de serem vistos, né, e distribuídos, e já conectar esses filmes com potenciais públicos, com potenciais compradores, com potenciais exibidores. Apesar dos desafios, com algumas propostas bem originais, alguns dos vídeos dos encontros da programação já estão disponíveis no YouTube da Universo Produção e podem ser acessados gratuitamente. Termina aqui o Jornal da Facom. Tchau! Até a próxima!